RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, está no ar mais uma edição do RBV Agro. Oi, Angélica. Oi, Murilo. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo certo. Tá tudo certo, mas tá frio, né, colega? Pois é. Nesses últimos dias aí, nós já precisamos pegar algumas blusas mais grossas do guarda-roupa. Sim, na quinta-feira pela manhã as temperaturas caíram consideravelmente, próximas de 0 grau em alguns municípios. Na sexta-feira foi assim também, no sábado, no domingo a tendência é melhorar um pouquinho, mas estamos só no começo do inverno. Pois é, mas aqui na região o pessoal já é acostumado, né, com essas baixas temperaturas e até tem gente que gosta, viu? Mas você é do time inverno ou verão? Eu sou mais do time verão. Vou ter que concordar com você, eu também sou. E eu vou te falar, Angélica, que o agro, ele combina mais com o verão, né? Algumas culturas do agro sofrem muito com o frio rigoroso, mas enfim, é a natureza e a gente tem que passar por todas as estações do ano. É verdade. E com esse clima frio, vem coisas boas também, como por exemplo, pinhão e vinho, né? E, inclusive hoje tem uma reportagem sobre a harmonização de pratos, comidas típicas dessa época do ano de inverno com vinhos. Aproveitando essa deixa, nós vamos conferir agora então as manchetes, os destaques do programa de hoje. Destaque do RBV Agro. Engenheiro agrônomo Tiago Leite é o novo gerente regional da EPAGRE de Videira. Bombeiro alerta sobre riscos de subir em araucárias para colher pinhão. EPAGRE realiza a aula inaugural da nova turma do curso Mulheres em Ação Flor e Ser. Furto de gado é o delito mais praticado contra o agronegócio. Curso aborda a utilização de bambu na alimentação e na produção de utensílios. E uma reportagem que dá dicas de como harmonizar vinhos com comidas típicas de inverno. RBV Agro. O engenheiro agrônomo e extensionista rural Tiago Leite é o novo gerente regional da EPAGRE de Videira. Há 6 anos na EPAGRE, Tiago estava trabalhando no escritório da empresa em Salto Veloso e assumiu a gerência nesta semana. Eu sou engenheiro agrônomo, fiz faculdade na Universidade Rural do Rio de Janeiro, fiz mestrado lá também e estou na EPAGRE há 6 anos, trabalhando em Salto Veloso. E o reconhecimento veio na sexta-feira passada, que o presidente Dirceu Leite veio me nomear aqui, né? Segunda já saiu a portaria, então estou apenas há 2 dias aí como gerente, gostando, sendo aceito pelo pessoal da regional, pelos colegas de trabalho. Acredito que vamos fazer ali uma boa administração, ali, uma boa organização ali da gerência. A título de conhecimento, eu vou precisar visitar todos os municípios, né, todas as administrações, prefeitos e prefeitas, né, alinhar o que eles querem também para daqui a algum tempo, ou 4 anos, enfim, o que eles têm pensado, se a parceria da prefeitura com o nosso colega tá satisfeita, está indo bem, e é isso que a nossa administração assim vai prezar, né? A parceria do colega do trabalho municipal com a administração municipal, né? RBV Agro. E a EPAGRE realizou nesta semana, no Centro de Treinamentos, o CETREV, em Videira, a aula inaugural de mais uma turma do curso Mulheres em Ação Flor e Ser. Confira como foi na reportagem de Wilson Antônio. Foi realizado no Centro de Treinamento em CETREV de Videira a aula inaugural do curso Mulheres em Ação Flor e Ser. O evento é realizado pela empresa de pesquisas e extensão rural de Santa Catarina, a EPAGRE. Cirlei Verlan da Silva, extensionista da empresa, comenta dizendo que todos estão em festa com a realização desta aula inaugural. Mais uma vez, a EPAGRE e o Centro de Treinamento de Videira estão em festa, porque estamos iniciando com a aula inaugural e a primeira alternância, o curso Mulheres em Ação, Flor e Ser. Uma oportunidade que a EPAGRE dá para as mulheres agricultoras buscarem o seu protagonismo, fortalecerem o desejo da liderança, estarem a serviço da comunidade e também a melhoria da sua família, das suas atividades, da sua autoestima. Nós temos então acontecendo nesta semana a primeira alternância deste curso
que está acolhendo 26 mulheres de 10 municípios da nossa grande região. Será com certeza uma grande oportunidade para as mulheres se encontrarem e fortalecerem dentro de si o desejo de fazer a mudança aonde elas estiverem. Márcia Gomes, coordenadora estadual e social da EPAGRE, comenta como iniciou o curso envolvendo as mulheres agricultoras. O curso Florescer, ele começou em 2017 num programa piloto ali na região de Itajaí e Blumenau e hoje se estende por toda Santa Catarina. Ele acontece em todos os centros da EPAGRE, né, espalhados em Santa Catarina, e ele tem o objetivo mesmo de preparar a mulher para as questões que ela enfrenta nas questões de gênero no seu dia a dia. Então, é preparar melhor a mulher para fazer a gestão do ambiente, gestão das finanças, gestão da propriedade, estar melhor preparada, né, para enfrentar todos os desafios que ela tem, né, com mais leveza, com uma identidade fortalecida. Então, promove esse espaço de formação, que é muito importante e o resultado são mulheres ocupando espaços importantes dentro das instituições da agricultura, são mulheres melhores preparadas dentro das suas famílias para lidar com as questões do seu dia a dia. RBV Agro. Em 7 de maio de 2014, o Brasil foi reconhecido como área livre da Cydia pomonella, praga que atinge maçãs, peras e marmelos. Foi o resultado de um longo trabalho de monitoramento e controle liderado pela equipe do Departamento de Defesa Vegetal da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a SIDASC. O gestor do departamento, engenheiro agrônomo Alexandre Mess, fala sobre a doença Cydia pomonella, o trabalho de erradicação e os resultados da educação sanitária. A Cydia pomonella, conhecida como traça da maçã, é uma praga quarentenária, ou seja, existem regras para o comércio internacional de maçã em função dela, pois os países que não a têm, não a querem. E o motivo para isso, assim como nos casos de diversas outras pragas, é bastante óbvio. A introdução de uma nova praga no país gera perdas em produção e aumento de custos de produção para o controle dessa praga. Estima-se que o controle da Cydia pomonella nos pomares no Brasil chegaria a 15 milhões de dólares ao ano se ela se estabelecesse aqui no país. Ou seja, são prejuízos aos produtores, ao meio ambiente e à população. A Cydia pomonella já existiu no Brasil e em Santa Catarina, mas felizmente, graças às ações de defesa sanitária vegetal, com a união dos esforços da SIDASC, secretarias de agricultura, com o MAPA, Embrapa, EPAGRE, prefeituras e do setor produtivo, sem sombra de dúvidas, a erradicação da praga foi possível. E isso foi um grande feito. A Cydia pomonella foi encontrada pela primeira vez no Brasil em 1991, no Rio Grande do Sul, na cidade de Vacaria e posteriormente em Bom Jesus e Caxias do Sul, e também em Lages, aqui no estado. Mas a primeira rede robusta nos dois estados para monitoramento e captura desses insetos foi instalada apenas em 1997, com 1.080 armadilhas. Em Lages, por exemplo, foram 400 armadilhas instaladas e capturamos mais de 15 mil exemplares de Cydia, ou seja, a população do inseto estava se estabelecendo. A estratégia contra a praga começou a dar certo quando se decidiu pela erradicação das plantas hospedeiras, ou seja, sem abrigo e sem alimento, a praga não sobrevive. Parece simples, né? Em Lages, por exemplo, foram quase 35 mil árvores eliminadas. Macieiras, pereiras, nogueiras, pessegueiros, entre outras espécies. E o trabalho de educação sanitária foi preponderante. O setor produtivo já estava engajado no monitoramento das áreas agrícolas, pois sabiam do impacto caso o inseto fosse encontrado em seus pomares. Mas foi necessário sensibilizar a população urbana para autorizarem a eliminação das árvores, mesmo que o problema da Cydia não lhes afetasse em nada diretamente. Por fim, a última captura de Cydia pomonella ocorreu em 2011 e após 3 anos consecutivos sem novas capturas, finalmente, em 7 de maio de 2014, o país declarou ao mundo o sucesso na erradicação desta praga. RBV Agro. Seguimos falando sobre maçã. Cada vez mais a produção da fruta está aliada à tecnologia, como por exemplo o uso de drones e tablets. Confira na reportagem.
Quem saboreia uma maçã não imagina o processo produtivo por trás de uma das frutas mais queridinhas do mundo. É necessária quase uma década entre o desenvolvimento de uma muda até uma árvore adulta produzir em larga escala. Do campo até a gôndola do supermercado tem mais um longo caminho a ser percorrido. Todo o trajeto está cercado de novas tecnologias e inovações, que estão mudando a maneira de plantar, colher e processar a fruta. E isso impacta diretamente o agronegócio catarinense. Santa Catarina não quer mais ter só a melhor maçã do mundo. Também busca mais produtividade e rentabilidade. Os produtores apostam em drones para polinização, tratores controlados por tablets para fertilização e pulverização, irrigação eletrônica, poda mecanizada e sistema para gestão da propriedade. De Florianópolis, Pamela Andressa. RBV Agro. A Polícia Militar Ambiental flagrou nesta semana na comunidade de Cachoeirinha, área rural do município de Lebon Regis, uma supressão de vegetação nativa e a produção de carvão vegetal. Diversas árvores foram cortadas, entre elas araucárias, espécie ameaçada de extinção. Durante o patrulhamento, os policiais militares localizaram ainda um forno onde a madeira nativa cortada na propriedade era queimada para a produção e comercialização de carvão. Foram apreendidos mais de 200 sacos de carvão prontos para serem comercializados. A área de floresta danificada será embargada e o responsável vai ser responsabilizado administrativamente e penalmente pelos crimes ambientais. O crime de furto de gado é o delito mais praticado contra o agronegócio em Santa Catarina. No estado, 147 bovinos foram furtados nos últimos meses. Segundo o CAU-Agro, que é a delegacia especializada em combate aos crimes do agronegócio, as delegacias regionais campeãs em delitos contra o agro no segundo bimestre deste ano são Concórdia, São Miguel do Oeste e Maravilha. Confira na reportagem. Apenas no segundo bimestre desse ano, 190 boletins de ocorrência de crimes contra o agronegócio foram registrados em mais de 100 municípios de Santa Catarina. Os dados fazem parte do mapa da criminalidade do Centro de Apoio Operacional de Combate aos Crimes contra o Agronegócio da Polícia Civil. Entre os meses de março e abril, as delegacias regionais de polícia que mais notificaram crimes contra o agro foram Concórdia, com 11%, São Miguel do Oeste com 10% e Maravilha com 9,4%. Segundo o coordenador delegado Fernando Calfas, esse levantamento contribui para os trabalhos de combate aos delitos contra o agronegócio. Esse mapa da criminalidade ele é importante para a Polícia Civil, não só para dar transparência no que diz respeito aí ao número de ocorrências, mas também na questão das informações, do monitoramento aí de organizações criminosas, a especialização desse tipo de investigação. O crime de furto de gado, o abigeato, segue como delito mais praticado. 147 bovinos furtados no segundo bimestre. As delegacias regionais de polícia com maior número de bovinos furtados foram de Lages, Mafra e Chapecó. Mais uma vez lidera o número das ocorrências o crime de furto de gado, o famoso abigeato, representando aí quase 35% de todas as ocorrências. Num comparativo com o primeiro bimestre do ano, houve uma redução aí de mais de 6% do número de furto de gado. O CAU-Agro ainda registrou que o crime de dano no meio rural corresponde a mais de 8%, uma diminuição de quase 2% em comparação com o primeiro bimestre desse ano. Vale destacar que a Polícia Civil expandiu a atuação do CAU-Agro e ativou pontos focais de combate aos crimes rurais em todas as delegacias regionais, como ressaltou o delegado Fernando. O nosso delegado-geral da Polícia Civil, Dr. Ulisses Gabriel, atualizou a resolução que disciplina as atribuições do CAU-Agro, criando os pontos focais do CAU-Agro. A partir de agora, então, todas as regiões de Santa Catarina, as regiões policiais, as delegacias regionais, vão designar um policial civil, que vai ser o ponto focal do CAU-Agro. Esse policial será responsável aí pelo monitoramento, pela especialização dessas investigações. Então, os pontos focais aí vêm para somar no trabalho que o CAU-Agro já vem fazendo desde o ano de 2022. De Florianópolis, da Rede de Notícias AKERT, Carol Denardi.
Vamos fazer uma pausa e na volta mais destaques do RBV Agro. Bombeiro alerta sobre os riscos de subir em araucárias para colher pinhão. Curso aborda a utilização de bambu na alimentação e na produção de utensílios. E uma reportagem que dá dicas de como harmonizar vinhos com comidas típicas de inverno. RBV Agro. Estamos em alerta contra a influenza aviária. Focos desta doença foram registrados no Peru, na Colômbia e no Equador, países da América do Sul. A influenza aviária nunca foi registrada em Santa Catarina. Precisamos manter o nosso estado e país livres da doença, pois ela provoca a mortalidade das aves, grandes prejuízos econômicos e tem potencial zoonótico, ou seja, pode contaminar humanos. Para prevenir a entrada e alastramento da doença em Santa Catarina, a SIDASC recomenda: evite o contato de pessoas estranhas com as aves da sua propriedade. Evite o contato das suas aves com as aves de vida livre. Mantenha suas aves em área restrita, deixando a comida e a água em local protegido, sem acesso de aves de vida livre. Comunique à SIDASC caso perceba sinais nervosos, respiratórios e digestivos nas aves, ou ainda o aumento na mortalidade nas suas aves ou nas aves de vida livre. Colabore com a prevenção da influenza aviária. Comunique qualquer caso suspeito à SIDASC. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Estamos de volta e queremos agora deixar o registro que aconteceu nesta sexta-feira, dia 12, o 8º Seminário Catarinense de Uva, Vinho e Suco. Foi em Pinheiro Preto, uma realização da EPAGRE, Prefeitura de Pinheiro Preto e outras entidades parceiras. Na semana que vem, nós vamos trazer a reportagem completa sobre o evento. Santa Catarina avança na certificação de propriedades livres da brucelose e tuberculose. Marcos Lamperti. Destaque nacional e internacional em saúde animal, Santa Catarina avança na certificação de propriedades livres de brucelose e tuberculose. A maior incidência de brucelose, com classificação A para a doença, é registrada em Santa Catarina. O estado também obteve nota máxima para tuberculose bovina. A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, SIDASC, é a responsável pela execução do Programa Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose bovinas em todo o território catarinense, que mantém taxas menores de 1% na incidência das doenças no estado. O diretor de Defesa Agropecuária da SIDASC, Diego Rodrigo Torres Severo, comenta sobre o trabalho em busca da erradicação das doenças. Temos mais de 2.600 propriedades certificadas no estado todo e estamos caminhando a passos muito largos para tentar chegar nesse patamar bastante avançado na sanidade agropecuária. O governo vem, por meio do Fundo de Defesa Sanitária Animal, vem pagando aos produtores que têm os casos de brucelose e tuberculose. Então esse ressarcimento garante que o produtor não pare com a sua atividade. A SIDASC incentiva também que mais propriedades sejam certificadas. O produtor ter a propriedade certificada, muitas vezes os laticínios pagam um valor maior para que ele entregue um produto de maior qualidade. Então é uma garantia também ao consumidor que está consumindo um produto de qualidade. Santa Catarina tem cerca de 2.600 propriedades certificadas e mais de 1.000 em certificação. O médico veterinário da SIDASC, Marcelo Serpa, explica como funciona o processo. A certificação para brucelose e tuberculose é feita através dos médicos veterinários habilitados. O produtor interessado procura um médico veterinário habilitado e onde o mesmo informa a SIDASC qual a propriedade que vai estar sendo feita a certificação e, através desse veterinário, o trabalho é feito sob coordenação da SIDASC no próprio local. A brucelose e a tuberculose geram perdas econômicas aos produtores e causam riscos para o rebanho e para as pessoas, porque podem ser transmitidas por meio do consumo da carne ou de produtos lácteos. Santa Catarina é o 4º maior produtor de leite do país e erradicar as doenças do plantel será mais um diferencial competitivo do agronegócio catarinense na conquista de mercados exigentes, principalmente para exportação. De Florianópolis, Marcos Lamperti. RBV Agro. No último domingo, um homem de 50 anos morreu em Campos Novos ao subir em uma araucária para colher pinhão.
E como todos os anos, infelizmente, nós registramos fatalidades relacionadas a essa prática, todos os anos também nós buscamos orientações. A nossa reportagem conversou com o comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Caçador, Anderson Caetano, que alertou sobre os riscos de subir em araucárias para tirar pinhão. Infelizmente, todos os anos a gente tem atendido casos, né, que envolvem pessoas que se perderam na mata, pessoas que acabaram, né, caindo do pinheiro, né, e tendo várias complicações. Então, a gente vai estar repassando aqui algumas dicas, né, para que você, quando for fazer a sua colheita, né, não acabe se tornando aí uma vítima. Sempre quando for, né, para o mato, que você nunca vá sozinho, né, sempre vá no mínimo com mais uma pessoa, que avise, né, familiares ou alguém, né, sobre a localização e aproximadamente quanto tempo você vai retornar, né? E principal evitar de subir nos pinheiros, né? Porque geralmente, né, as pessoas não têm um conhecimento técnico, não são preparadas e tem muitos perigos, e esses perigos aí podem, né, trazer vários problemas, né, desde fraturas até mesmo o óbito. Então, evite ao máximo de subir, né? Se você for, caso, né, você for subir, procure ter uma escada, né, fixar essa escada no pinheiro, né, levar consigo, né, um bambu ou uma vara, né, para estar chegando próximo das pinhas, né? E evitar de pisar nos galhos, porque a gente não sabe, né, qual que é a condição daqueles galhos. Ele pode estar podre, pode estar, né, já numa condição de não resistir ao peso de quem ali está e acabar quebrando e automaticamente a pessoa caindo, né, e se tornando uma vítima. Então, são esses cuidados básicos, né, que a gente ficando atento, pode evitar vários problemas. Mas a principal dica é que evite, né, ao máximo de subir nos pinheiros, né, procure apenas catar esses pinhões que estão caídos no chão, que com certeza você vai ter uma colheita aí bem segura. RBV Agro. Epagre promove cursos para a utilização do bambu na alimentação e na produção de utensílios. Acompanhe. A Epagre, em parceria com a Associação Catarinense do Bambu, vai capacitar agricultores de diferentes municípios de Santa Catarina para o uso do bambu na alimentação humana e na produção de utensílios domésticos. O objetivo da ação é ampliar as oportunidades de renda e agregar valor a essa matéria-prima, melhorando a qualidade de vida no campo. O coordenador do projeto e extensionista rural da Epagre em Curitibanos, Gilmar Carlos Michelon Dalla Maria, ressalta as possibilidades econômicas com o cultivo do bambu em Santa Catarina. O bambu vem ganhando espaço em vários setores da sociedade como material complementar ao uso da madeira, além de ser um dos recursos naturais que mais representa oportunidades para exploração econômica, direta e sustentável. A planta é um excelente sequestrador de carbono e apresenta características que favorecem o uso na construção e na confecção de produtos. Além disso, é importante se frisar que o bambu já tem mais de 10 mil utilizações registradas, 10 mil formas de transformar bambu em renda. A China sozinha exporta mais de 1.400 produtos fabricados à base de bambu. Então é uma planta extraordinária. Nós estamos muito empenhados em desenvolver essa cadeia produtiva aqui no estado, com pesquisas de cultivares nas regiões, com cursos técnicos de produção e manejo do bambu, com cursos de transformação do bambu em renda. A próxima capacitação ocorre nesta quinta, dia 4, em São Miguel do Oeste. No dia 25 de maio, será a vez do município de Rio das Antas. Até outubro, a capacitação passará por outras 11 cidades do estado. A lista completa e as datas estão disponíveis no site epagre.sc.gov.br. De Florianópolis, Marcos Lamperti.
Para 2023 foram programados 18 cursos sobre a utilização do bambu na alimentação e na produção de utensílios nas unidades da EPAGRE. Aqui na região meio-oeste, esse curso está previsto para dia 25 de maio em Rio das Antas, dia 6 de julho em Caçador, 20 de julho também em Caçador e 16 de agosto em Macieira. E tem ainda em 24 de outubro em Videira. Para participar basta procurar a EPAGRE do seu município. Vamos falar agora sobre uva. O pesquisador da Estação Experimental da EPAGRE em Videira, André Luiz Kilcamp de Souza, faz uma avaliação da safra, que encerrou agora recentemente, e explica os fatores climáticos que influenciaram na produção da fruta. Além disso, nós tivemos uma geada lá em novembro, que algumas regiões foram afetadas, e mesmo as que não tiveram geadas, foi uma época que nós esperávamos bastante calor e foi frio, então acabou atrapalhando o desenvolvimento das plantas. Além disso, nós tivemos um outubro muito chuvoso, foi extremamente acima da média histórica, e outubro para as videiras é bem a época na qual ela está florescida. Então é ali um período chave para o produtor definir a sua safra. Então nós iniciamos a safra com esses problemas, e em alguns locais esses problemas foram menores, mas em outros bastante complicados. Então nós dizemos que a safra aqui na nossa região, em termos gerais, ela deve ter uma perda de produtividade em torno de 20% a 30%, então uma safra menor do que a média histórica, menor do que a safra passada, e também com algumas dificuldades em qualidade. Nós tivemos em alguns locais alguns problemas para ter uma uva excelente. Na nossa região a gente teve esses desafios, mas mesmo assim, graças a toda a qualidade, todo o conhecimento dos produtores da região, a gente mesmo com todas essas dificuldades, nós estamos bem seguros que teremos bom produto aqui na nossa região para a mesa dos consumidores. RBV Agro. As temperaturas mais baixas são um convite para um bom vinho e para as comidas típicas de inverno. Confira como harmonizar vinhos com diferentes pratos na reportagem de Ernesto Júnior. As temperaturas estão mais amenas e junto delas chega aquela vontade de se consumir uma boa taça de vinho. Por isso, viemos até uma das principais vinícolas do meio-oeste catarinense conhecer um pouco mais de como se harmoniza uma boa taça de vinho nos momentos tão especiais do nosso dia a dia. Para que pudéssemos compreender melhor a harmonização dos vinhos, conversamos com a sommelier Franciele Dinardi Peixoto. Chegamos no momento do inverno, as temperaturas mais amenas, estamos ainda no outono, mas já sentindo um pouquinho do gosto do inverno, e um momento onde o pessoal consome o vinho, que é um carro-chefe de inúmeros momentos, diariamente em muitos casos. Mas, a alguns momentos chega aquela dúvida de qual vinho escolher, de como fazer a escolha de um bom vinho para harmonizar com o momento ou com o prato que está sendo servido. Gostaria que você explicasse como que a pessoa pode fazer uma boa escolha para que tudo fique perfeito no momento. Exatamente. Então, hoje, no inverno, a gente geralmente procura pratos mais gordurosos para aquecer o nosso corpo e a nossa alma também, né? E pratos mais gordurosos, eles acabam pedindo vinhos mais estruturados. Então, geralmente você acaba pedindo mais um vinho tinto. A gente acaba atrelando o inverno ao vinho tinto. Mas existem outros vinhos que também harmonizam muito bem com o inverno e determinados pratos. Então, como é o caso de repente, um Chardonnay barricado, alguns vinhos com passagem por barrica, eles também precisam harmonizar com pratos mais estruturados, mais gordurosos também. Então, o Chardonnay ele harmoniza muito bem com uma massa, um molho branco, com uma massa carbonara, com queijos mais gordurosos, massas com molhos brancos, geralmente. Então, a gente pode também ir para um vinho Pinot Noir, que é um vinho um pouquinho mais leve, um vinho tinto, mas ele é um pouquinho mais leve. A gente pode harmonizar, de repente, com carnes brancas, de repente uma sopa de aioli, né, que é tão tradicional aqui na nossa região, justamente por ela ser recheada de frango, então nós conseguimos atrelar com o vinho Pinot Noir. E também nós não podemos deixar de considerar também espumantes, porque espumantes que são mais envelhecidos, espumantes que têm um tempo de autólise maior, então eles também são estruturados. Então eles também necessitam de um prato que tenha essa mesma estrutura. Então queijos mais gordurosos, pratos que tenham mais essa estrutura também vão casar muito bem com o espumante. E são espumantes muito gastronômicos. Então acaba que puxa, né,
mesmo sendo gelado, ele acaba casando muito bem com o inverno também, por ele ser mais gastronômico e pedir um prato um pouquinho mais gorduroso. E vinhos tintos, claro, vinhos tintos encorpados, geralmente pedem também pratos muito estruturados, pratos mais condimentados, pratos com a base de carne, a base de molho de tomate. Então você vai sempre fazer uma contraposição, você vai harmonizar um vinho conforme o tipo do prato, conforme a estrutura do prato. Então pratos mais estruturados pedem vinhos mais estruturados e pratos mais leves pedem vinhos um pouquinho mais leves. Seria mais ou menos isso que você faz quando você vai procurar uma harmonização. Mas não podemos deixar, né, de pensar que todos os vinhos podem sim harmonizar no inverno também. Você falou nessa questão de... São inúmeros os vinhos que existem, porém algumas pessoas acabam tendo às vezes algumas dúvidas de como, além da harmonização que a gente conversou agora, mas a questão de como iniciar numa degustação mais aprofundada do vinho. Como que a pessoa pode começar a conhecer melhor os vinhos, a se aprofundar na inúmera infinitude de vinhos que possuem? Então, geralmente a gente começa por vinhos mais jovens, né? Vinhos mais frescos. Então, sem passagem por barrica, vinhos que são fermentados e prontos para consumo. Então você começa com um vinho branco, que ele vai ser um vinho que é mais aromático, ele vai ser um vinho mais fácil de ser degustado. Espumantes, você começa geralmente por um vinho mais adocicado, porque o nosso paladar sempre vai puxar para algo mais adocicado, vai ser mais palatável, né? Algo mais adocicado. E depois você vai introduzindo em vinhos tintos mais leves, para daí você conseguir ir se acostumando com o paladar e com a estrutura do vinho, né? Para apreciar mais os vinhos mais estruturados e encorpados. Agora, falando além do vinho, a gente está aqui na vinícola, eu gostaria que você comentasse como ocorre a produção hoje aqui na vinícola. A gente está vendo, temos o parreiral aqui atrás, como que é feita a produção do vinho hoje aqui na Santa Augusta? Então, hoje, a vinícola, na verdade, ela iniciou em 2005 e aos poucos a gente foi ganhando grandes proporções. Em 2020, nós tivemos uma grande reestruturação na vinícola, tanto de marca, rótulos, processos, fornecedores, tudo nós reestruturamos e nós iniciamos novamente nossa vinícola. Então, a partir dali, nós tivemos, claro que nós também mudamos muito a nossa qualidade, nós ampliamos com todas essas mudanças, resultaram em um aumento significativo da nossa qualidade. Então, hoje nós vinificamos vinhos brancos, tintos, espumantes, vinhos rosés, e um dos grandes focos aqui da vinícola também, ou que nós somos reconhecidos, é a produção para vinícolas, para terceiros, né, para outras vinícolas. Então hoje cada vinícola, hoje nós atendemos 8 vinícolas dentro da nossa estrutura e hoje nós produzimos cada vinho separadamente. Então cada um sai daqui com a sua característica, a sua alma, todos são exatamente diferentes. Isso. Fran, para quem está acompanhando a nossa conversa, qual que é a mensagem que você deixa para aquelas pessoas que querem consumir um bom vinho? O que a pessoa precisa? E qual que é a dicasinha, aquela dica assim, a certeira para fazer uma boa escolha, uma boa harmonização e aproveitar, claro, um bom vinho? A minha dica, eu não diria uma dica, mas é assim, o bom vinho para você é o vinho que você gosta. Então não existe o vinho correto, existe o vinho que te agrade. Então se é um vinho, seja ele mais leve, seja ele mais estruturado, seja doce, seja seco, é o vinho que te agrada. Então realmente isso faz com que faça toda a diferença na hora da tua degustação. E também, como eu comentei antes, fazer a composição entre um vinho, um prato estruturado com um vinho estruturado e um prato leve com um vinho leve. É isso que realmente vai fazer toda a diferença na hora da harmonização dos pratos e vinhos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de conhecer a vinícola, de conversar sobre essa bebida tão típica, tão tradicional para nós, e que tem como a gente comentou mesmo, tem uma infinitude imensa de oportunidades de se conhecer novos sabores, né? Com certeza, eu que agradeço. E vamos fazer um brinde, né? Vamos? Um brinde ao vinho brasileiro, né?
Pronto, agora é só escolher um bom vinho, pensar no cardápio para o final de semana para acompanhar esse vinho e saborear tudo. É, uma boa pedida, né? Ainda mais nesse final de semana de frio e também para um programa em família para comemorar o Dia das Mães. Com certeza. Falando nisso, feliz Dia das Mães. Para quem tem a mãe por perto, não esqueça de abraçá-la bem forte. Se ela estiver em outra cidade, uma dica, né? Faz uma chamada de vídeo bem demorada, coloca a conversa em dia. Isso é mais importante, Angélica, do que qualquer presente. É, sem dúvida. E você que não tem mais aqui nesse plano a sua mãe, faça uma oração em agradecimento, agradecendo pelo tempo que vocês estiveram juntos, que eu tenho certeza que ela vai estar olhando por você e por toda a sua família lá de cima. Feliz Dia das Mães, pessoal. Um ótimo final de semana. Semana que vem a gente retorna com mais assuntos do agro. É isso aí. Feliz Dia das Mães e até semana que vem. Tchau, tchau. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.